Foi, caiu, Manuel. Caiu porque o Instagram tem o tempo, né? Aí já tinha dado o tempo restante. Aí deixa eu ver se o Rabite retorna pra gente continuar. Manda de novo tua pergunta, Manuel, como tu tinha perguntado aí antes. Tô esperando só ele estar aqui disponível para poder chamar de novo. Coloca a tua pergunta de antes. Ele entrou, deixa eu chamar ele novamente. Rabite? Foi. Novo. Estamos de Acabei, volta. foi, caiu porque deu o tempo do Instagram, ele tem um período, né, que aí ele Aham, ele avisa. tem um períodozinho. E aí a E live vai assim como rolando eu estava tanto falando, que aí a né, a gente conversa não foi boa, pega. foi É produtiva. verdade, verdade. Então, Continua, assim pode como eu mandar. estava falando, a gente tinha uma aparelhagem assim, muito boa para a gente trabalhar com esses Sim, atletas. Por exemplo, eu vou citar só um caso que ocorreu lá. A gente teve até o atleta do Dilcinho, que o Dilcinho está aí na live acompanhando a gente, que foi um dos técnicos lá. A gente sim. teve o Vinícius. O Vinícius, ele já tinha uma lesão crônica de posterior de coxa e lá na hora ele lesionou. E assim, a lesão de posterior de coxa, quando a gente visa uma lesão de grau 1, grau 2, ele requer que o atleta ele passe um período sem atividade física, né, na verdade, sem machucar aquela lesão, e aí você faz o trabalho em cima daquela lesão, e aí depois você vai retornando esse atleta aos poucos. Então, assim, coisa que aqui, dentro de Recife, com a aparelhagem que a gente tem, com a metodologia que a gente exerce aqui, a gente vai passar aí com esse atleta uns 10 dias, se esse atleta tá fazendo a atividade dele esportiva. O Vinícius, ele lesionou no primeiro dia, e aí a gente já começou a fazer a intervenção na hora que ele teve a lesão. A gente fez a intervenção na hora, fez à noite, fez de manhã, tirou ele do treino no outro dia, e aí no outro dia a Vinícius já estava treinando. Então, assim, a Igualzinho, né? gente... Cara, ele já estava treinando. Logicamente que ele tinha algumas limitações, e aí foi restrição que a gente deu dentro do parâmetro de protocolo que a gente exerceu para ele, da melhora dele. A gente, não faz esse gesto esportivo também não faz, mas eu quero você dentro do tatame, eu quero você fazendo step, eu quero você chutando com a outra perna, eu quero você defendendo. Então, assim, a gente já tentava envolver o gesto esportivo para ele não ficar fora e não baixar o rendimento dele. E aí, depois de 2 dias, ele já estava chutando, ele já estava voltando a praticar a atividade dele. Então, assim, é muito importante o fisioterapeuta ele ter uma base de aparelho para ele poder fazer o trabalho dele, tá entendendo? Ele tem um protocolo legal para ele poder abordar, porque na hora que o atleta ele se machuca, o que todos visam da fisioterapia é que o fisioterapeuta ele bota o atleta na mesma hora ou quanto mais rápido possível para o atleta voltar a fazer seu gesto esportivo. É, Então, assim, o fisioterapeuta ele é muito cobrado. Se tem um do corpo da equipe técnica de qualquer confederação, que é a parte da fisioterapia, que ela só é lembrada quando o atleta se machuca. Então, assim, a gente faz o trabalho de prevenção. Se um atleta não se machucar, de hipótese alguma, ninguém vai lembrar da fisioterapia. O trabalho da preparação física foi boa, o trabalho técnico foi bom, o trabalho sim. do atleta foi perfeito, mas ninguém lembra da fisioterapia. A verdade, a fisioterapia ela é lembrada a partir do atleta se machucar. Então, as pessoas começam a fazer pressão para o atleta voltar a retornar logo. Então, assim, é importantíssimo você ter uma gama de conhecimento, e aí é bom a gente citar, como tem muito acadêmico, e é uma visão minha, viu, Edu? Eu não sei se a Sim, sim. sua é parecida, mas é Concordo uma visão plenamente aí. minha. Mas é uma visão minha o seguinte: hoje a gente tem fisioterapeutas que eles defendem muito o uso da eletrotermofototerapia. Sim. Aí tem outro grupo de fisioterapeuta que defende muito a terapia manual. Outro grupo de fisioterapeuta que defende muito a acupuntura. Outro grupo de fisioterapeuta que defende muito outra terapia. E, na minha visão, a gente somos fisioterapeutas. Eu não sou osteopata,
eu não sou fisioterapeuta, acupunturista, ou eu sou fisioterapeuta. Quanto mais técnica e quanto mais abordagem eu puder fazer, lógico, visando a parte científica, para melhora desse meu paciente, eu vou utilizar, tá entendendo? Com certeza. Assim, eu não descarto nenhuma dessas hipóteses. E se eu for utilizar, se eu achar que o atleta ele precisa de uma eletroterapia, eu vou utilizar. Se eu achar que o paciente precisa de uma termoterapia, eu vou utilizar. Se eu achar que o paciente ele precisa de uma intervenção numa terapia manual, eu vou utilizar. Então, assim, eu tenho o curso de eletroterapia de Johnny Egos, que é um dos caras de maior referência na parte de eletroterapia. Eu fiz o curso de osteopatia, que a gente fez curso, acabou fazendo o curso junto. Eu fiz outros cursos, tenho o curso de dry, enfim, eu tenho um curso de bandagem rígida com um dos maiores profissionais que tem no Brasil. Eu gosto de ter essa variação para que na hora eu possa ajudar esse meu paciente. Então, assim, da forma que eu puder ajudar, eu ajudo. Eu sou fisioterapeuta. E perfeito. Como fisioterapeuta, qualquer abordagem que eu utilizar que possa fazer meu paciente melhor, dizendo mais uma vez, a gente visando sempre a parte científica, observando o protocolo, artigo científico que traz de melhora para esse meu paciente, eu vou utilizar. Eu não descarto nada. E lá no COB a gente não descarta nada, não só eu não, tá? É todos os fisioterapeutas do COB que tem lá. Eles utilizam do tubo. Beira de crioimersão, Game Ready, ultrassom, corrente interferencial, laser therapy XT, hipervolt, cinesioterapia, terapia manual, osteopatia, quiro, tudo. Utiliza dry needling, utiliza tudo, tá entendendo? Então, assim como os profissionais do COB, que todo o protocolo de lá é feito por artigo científico, eu sou do mesmo jeito. O que eu puder fazer para ajudar meu paciente, eu ajudo. Então, uma dica para todo mundo, na minha visão, não sejam rótulos. Eu trabalho só com osteopatia, eu trabalho só com eletrotermofototerapia, eu só trabalho com quiro. Não, pessoal, vocês são fisioterapeutas, tá entendendo? E tem o curso de osteopatia, eu tenho o curso de quiro, ou entende de eletroterapia, tem uma formação de qualquer outro, de RPG, eu tenho qualquer outra formação, mas primordialmente todos nós somos fisioterapeutas. E a partir do momento que todo mundo carregar essa bandeira, acaba que a fisioterapia vai crescer. Porque eu vejo muito hoje as pessoas elas criarem rótulos. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas antes de você ser qualquer outra coisa, a sua primeira formação foi fisioterapia. Então a fisioterapia lhe levou a essas coisas. Então assim, quando eu cheguei lá, a pessoa disse, tu é o quê? Eu sou fisioterapeuta. Aí no meu currículo eu tenho alguns cursos, mas eu sou fisioterapeuta. Perfeito, né? É exatamente isso. A gente somos fisioterapeutas e usar todo o nosso conhecimento ao favor, que aí pode unir todas essas terapias que tu citou aí e todo o conhecimento que a gente pode ter. Aproveitar que teve uma pergunta aqui. Antes disso, mandar um abração. Entrou também aqui Danilo Falcão. Entrou aqui, gente boa. Falcão tá aqui. Falcão fez curso com a gente de osteopatia. É verdade. Bati um papo com ele ontem. Edu, o Falcão é atleta de taekwondo. Eu sei que ele tá no CrossFit também. Falcãozinho é faixa verde ou é faixa azul de taekwondo, Falcãozinho. Tá vendo? Gente boa. Também tá no CrossFit ele. É, crossfiteiro. Eu tenho atuado nessa parte do CrossFit também. Tô nesse meio agora. Tem uma pergunta aqui que tá do Emanuel. Se você teve alguma dificuldade em relação à atuação na seleção, ou alguma limitação entre a interação da fisioterapia esportiva com o pessoal de lá? Assim, minha interação com o pessoal de lá foi perfeita. Qual foram as dificuldades, na verdade, a pergunta? Minha interação com o pessoal lá foi perfeita. Eu falei anteriormente, tinha um profissional lá que já estava há 2 anos, que era o profissional da equipe principal, e assim, ele me recebeu assim, muito bem. A comissão técnica também me recebeu de uma forma espetacular. Se eu posso dizer que eu tive alguma dificuldade, cara, eu acho que a dificuldade que eu tive lá era só de não ter dados nenhum. Já tinha passado um fisioterapeuta por lá, anteriormente a mim, mas acabou que eu não consegui fazer um contato com esse fisioterapeuta de lá. Eu não tive contato com ele, então eu não tinha dados nenhum. Então eu cheguei lá, o primeiro dia, sem ter dados nenhum dos atletas. E não tem como um fisioterapeuta, ele pensar
ele pensar em fisioterapia esportiva sem ter dados. Como eu falei anteriormente, um fisioterapeuta ele apenas tratar ou fazer uma atuação de imediato, uma intervenção imediata, qualquer fisioterapeuta ele pode fazer. Sim. Porque o atleta ele vai se machucar e você vai lá e faz uma intervenção imediata e depois faz o tratamento desse atleta. Mas para você atuar uma forma de prevenção desse atleta, você tem que saber as características, você tem que saber os dados desse atleta, as lesões regressas, se esse atleta é mais ativo, se é mais passivo, se esse atleta defende mais, se esse atleta ataca mais. Então, eu não tinha dado nenhum dos atletas. Então, isso me fez perder muito tempo. Então, quando eu cheguei lá, a gente teve o primeiro dia, a gente teve uma reunião com a comissão técnica, e aí eu falei o que é que eu pretendia, tá entendendo? E como fisioterapeuta, e aí, na verdade, eu tenho que agradecer muito ao corpo da comissão técnica da Confederação Brasileira de Taekwondo, porque eles me apoiaram em tudo. Eu tinha um coordenador técnico lá, da seleção de base, que era o Rodney, que é de Santos, lá de São Paulo. O cara disse, Rabite, no primeiro dia que eu sentei com ele, disse, o que é que você precisa? Aí eu disse, eu preciso disso, disso. E quero fazer isso com os atletas. Eles fiquem livre, faça seu trabalho do jeito que você achar que deve fazer. Se você achar que deve tirar um atleta do treinamento, você tira o atleta do treinamento. Se você precisa de algum equipamento, me fale que eu consigo. Se você precisa de alguma coisa, me fale que eu consigo. Então, assim, eu tive tudo. Eu não tenho, assim, eu posso falar por mim, na seleção brasileira lá de Taekwondo, eu não tive problema nenhum. Mas a única dificuldade que eu encontrei foi justamente a dificuldade de dados, que eu não tinha dado nenhum. E eu acabei perdendo muito tempo. Eu passei 2, 3 dias só para ter o dado desses atletas todos, porque os atletas estavam em treinamento, então eu não podia parar o treinamento para poder coletar os dados desses pacientes, desses atletas, fazer a avaliação deles. Então eu tinha que estar fazendo a avaliação dos atletas, dentro que os atletas estavam lá treinando, fazendo a atividade deles, enfim. E aí esse foi o grande problema que eu tive. Mas assim, em termos de, eu quero tirar um atleta do treinamento, e o pessoal dizer, não tira, o atleta vai treinar, isso não teve. Quando eu teve um dia lá, que eu acho que foi o 4º ou 5º dia de treinamento. Aí a gente fez uma reunião, que todos os dias tinha reunião da comissão técnica, e a fisioterapia estava na reunião da comissão técnica. Eles faziam questão que a gente tivesse na comissão técnica das reuniões. Então todo dia tinha reunião. E aí acho que o 4º ou 5º dia, o fisioterapeuta ele acaba sendo um profissional que ele tem muito contato com os atletas. Eu acho que ele acaba sendo um profissional com mais contato com os atletas. Como eu falei anteriormente, o pessoal ficava muito no quarto, se tratando, e a gente acabava conversando muito com esses atletas. Então, acho que o 5º dia eu notei, o pessoal comentava que estava muito cansado, e a gente notava que já estava muito atleta lesionado. Então, eu cheguei para a comissão técnica e disse, pessoal, vamos cancelar o treinamento da manhã. E imagina isso, um fisioterapeuta da seleção de base, tá entendendo? Ele tinha chegado, ninguém conhecia como fisioterapeuta, ele chegar num camp com os melhores atletas do Brasil, com médica do Comitê Olímpico, com preparador físico também top, e você tinha membros do Comitê Olímpico, você tinha membros da Confederação Brasileira de Taekwondo, tinha o pessoal da equipe principal, o técnico da equipe principal, o técnico da equipe de base, e você dizer para parar um treinamento, que os atletas não conseguiam. Cara, quando eu falei isso, na minha concepção, eu disse, não, a galera vai me achar louco, né? Porque vão dar voz a um fisioterapeuta que chega agora e vai dizer que vai acabar para parar o treinamento. Mas foi o que eu disse, o pessoal disse, Rabite, por que você acha isso? Me deu um embasamento. Eu disse, cara, a gente já teve, nesse período de 5 dias, eu tive tal atleta que a gente teve esse tipo de lesão, tal atleta que eu tive esse tipo de lesão, eu já levei tal atleta para o banheiro de cremação, porque eles já estavam chegando no limite deles, e a gente já tem alguns atletas que já estão com limite de lesão de grau 1, a gente está com quantos atletas de lesão de grau 2, então, na verdade, não é só você como fisioterapeuta chegar e dizer, vamos terminar esse treinamento, não, você tem um embasamento. E aí, em cima desse embasamento, eu consegui lá, o pessoal disse, não, então vamos fazer o seguinte, vamos dar descanso aos atletas no período da manhã, e aí eles fazem trabalho regenerativo, e aí a gente faz um trabalho mais leve no período da tarde. E aí foi o que foi feito. A gente conseguiu com que parasse esse treinamento. Então, assim,
graças a Deus e graças ao trabalho da fisioterapia, o trabalho que a gente vem mostrando, o embasamento, que a gente não falava nada sem embasamento, a gente conseguiu parar esse treinamento e o pessoal conseguiu ouvir a gente. Então, assim, eu posso dizer a você que eu não tive problema com o pessoal escutar o que eu achava de nenhuma forma. E só repassando que acabei me esquecendo, a respeito de equipamento, a gente tinha o de melhor. Eu falei sobre os equipamentos, que a gente tinha o Game Ready, laser, tudo. E a parte de bandagem, cara, a gente recebeu bandagem rígida da melhor qualidade. O kinésio que a gente recebeu era kinésio Gold, que é o melhor que existe no mercado. Tá entendendo? A melhor marca. E não foi o Kinésio Sport, foi o Gold, que é o melhor, que tem uma fixação melhor. A gente recebeu um material muito bom, cara. Material de primeira qualidade. Isso o COB dava, a Confederação Brasileira dava pra gente. Se a gente pedisse alguma coisa, eles davam. Então, assim, a gente teve recursos de primeira. Eu não posso me negar a dizer isso, tá entendendo? Então, isso é importante a gente saber que os atletas, eles estão sendo bem recepcionados dentro do Comitê Olímpico, todos os atletas, porque eu conversei com o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Natação, com o pessoal do vôlei, o pessoal do nado sincronizado, o pessoal do judô, e era todos a mesma coisa. A fisioterapia esportiva, ela vem crescendo bastante, ela vem tendo um know-how muito grande, tá entendendo? E a fisioterapia, ela acaba levando a fisioterapia no geral muito, tá entendendo? Porque assim, acaba que a gente não é muito bem reconhecido, mas quando chega o futebol é um esporte que ele tem uma mídia muito grande em cima dele, ele tem as emissoras de televisão muito grandes em cima dele. E quando a gente chega aqui, um Cristiano Ronaldo, que foi eleito o melhor atleta, o melhor jogador de futebol do mundo, e tem uma mídia muito grande em cima dele, e o Cristiano vai lá e enaltece a fisioterapia, fala que o fisioterapeuta ajudou ele, e isso acaba, a fisioterapia geral crescendo muito, tá entendendo? E acaba que a fisioterapia esportiva, ela tem que ter essa noção, que a gente trabalha com um artigo muito precioso, que são os atletas, são as pessoas que vão levar o país da gente a um nível muito grande nos Jogos Olímpicos. Então a gente tem que, na verdade, sempre procurar estar estudando, sempre procurar estar visualizando e tentando ajudar esses atletas da melhor forma. É verdade, conhecimento é tudo, né? Tem que estar preparado para o que vai vir. Tem que vai vir, né? Vem muita coisa. E a gente, Edu, só Sim. também falando para o pessoal, a gente faz uma programação, tá entendendo? Por exemplo, quando eu fui lá, a pessoal da comissão técnica disse, Rabite, a gente vai atuar aqui nesse treinamento dos melhores do ano, que foram o treinamento dos melhores do ano, e aí foram os melhores atletas do ano, da equipe adulta e seleção de base lá para esse treinamento. E assim, a gente vai fazer uma programação para 2020. Então, qual é a programação para 2020? Então, o pessoal de gestão, ele via quais eram as competições que tinha internacionais, então a gente vai ter o Pan-Americano e vai ter o Mundial. Então, a gente tem 2 competições base. Em cima dessas competições base, a gente tem as competições nacionais, que são o Brasileiro, Copa do Brasil e o Grande Slam. Essas competições nacionais, o Brasileiro, Copa do Brasil e o Grande Slam, ele vai selecionar os atletas para as competições internacionais. Então, a gente tem 3 competições nacionais e 2 competições internacionais. Então, o calendário é esse. Então, o que é que a gente vai fazer em cima desse calendário? Então, na verdade, a gente conseguia discutir com a comissão técnica o que a gente ia fazer. Então, aí foi proposto, já que a gente vai ter essas 2 competições nacionais, vamos fazer uns camp. O que é camp? É um período de treinamento que esses atletas passam com o pessoal da equipe técnica, com os técnicos, preparador físico e fisioterapeuta. Então, na verdade, foi escolhido fazer 4 camps. Um camp no começo do ano, 2 no meio do ano e 1 no final do ano. E 2 camps desses 4 anterior ao Campeonato Pan-Americano e Mundial. Então, a gente ia passar 15 dias anterior ao Campeonato Pan-Americano com esses atletas e depois a gente viajava para o Pan-Americano e depois ia passar mais 15 dias com esses atletas anterior ao Campeonato Mundial e viajava para o Campeonato Mundial. O Campeonato Sim. Mundial vai ser nos Estados Unidos, eu acho que em novembro, e o Campeonato Pan-Americano, salvo engano, é na Bulgária. Então, assim,
o Comitê Olímpico, junto com a Confederação Pernambucana, ela paga tudo. Ela paga o profissional de fisioterapia, ela paga um valor ao profissional de fisioterapia para ele acompanhar os atletas, que na verdade eles dizem diária. Então, o valor que você ganha pela sua diária, que você passa o período servindo a confederação e aos atletas, ela paga a hospedagem, paga a passagem, paga a alimentação. Então, assim, é uma estrutura importante para os atletas. E o feedback dos atletas, ele também é importante, porque eles passam para a comissão técnica que a importância da fisioterapia num contexto de uma medalha é muito grande. Então, você tem um fisioterapeuta dentro de um corpo técnico hoje, de qualquer modalidade esportiva, ela é um ingrediente importante para você chegar a uma medalha de ouro. Porque você tem um atleta que ele se machuca e você conseguir fazer uma intervenção rápida nesse atleta, fazer uma maneira de prevenção, trabalho de prevenção para esse atleta não se machucar. Então, assim, isso é importante. Já foi visualizado isso em várias modalidades esportivas. No futebol, a gente vê o trabalho científico muito grande, você vê um investimento muito grande no futebol, com a parte da isocinética, com a parte da reabilitação e prevenção dos atletas. Então, você vê investimento de milhões, tá entendendo? O Corinthians mesmo, ele investiu mais de 6 milhões de reais dentro da isocinética dele, a partir do momento que Ronaldo Fenômeno foi pro Corinthians. Você vê hoje no Flamengo, que é um time de referência hoje no Brasil, ele tem um departamento de fisioterapeuta que é um dos melhores da América Latina. Então, isso não é por acaso. Isso, na verdade, é uma abertura que a fisioterapia esportiva ela veio ganhando de muitos anos. E aqui, como eu falei anteriormente, aqui a gente ainda em Pernambuco, a gente ainda está engatinhando, mas a gente vai chegar a esse ponto que a fisioterapia esportiva está já hoje no Brasil. Com certeza. Rabito, para a gente fechar essa sequência aí de fala, que eu acho que foi bem proveitosa, né? Deu para trazer muita informação para a galera. Em relação a esse período que a gente está de pandemia, Covid, isso gerou alguma mudança em relação à programação de vocês? Como é que está esse panorama a partir disso? Aí, não sei se alguém vai ter mais alguma pergunta aí, pessoal, manda para a gente também liberar o rapaz aí, para o rapaz descansar, né? Já deu bastante informação para a gente, já trouxe muito conteúdo legal, né? Uma experiência vasta aí na parte do Taekwondo. Como é que fica o cronograma de vocês a partir de então? Na verdade, o cronograma foi totalmente mudado, porque você visa a competição principal do ano, que aí a equipe principal é os Jogos Olímpicos, que seria esse ano, e acabou passando para 2021, e você visa a competição base, que era o Campeonato Mundial e o Campeonato Pan-Americano Juvenil, que também vão ser adiados. E aí você acaba quebrando totalmente o cronograma para o ano. Porque a gente tinha organizado os camp, a gente tinha organizado os treinamentos e as competições vão ser todas adiadas. Então, na verdade, o Covid ele acabou desestruturando toda essa parte de cronograma. Mas aí como é que a gente está atuando com esses atletas? Teleconsulta. Tem muito atleta que está com preparador físico, ele está passando treinamento para o pessoal fazer em casa. Então, os atletas eles estão com o preparador físico em casa. Passando vídeo, passando os treinamentos para eles fazerem em casa. O pessoal, os técnicos estão passando gestos esportivos para eles fazerem em casa. E aí a gente também da fisioterapia, a gente está atuando, fazendo os exercícios de prevenção para eles em casa, fazendo as orientações para eles fazerem em casa. Então, assim, a gente está atuando nessa forma de teleconsulta, né? E, infelizmente, essa epidemia é global. Isso, na verdade, alterou o mundo todo e os atletas do mundo todo, né? E a gente tem uma perca muito grande de rendimento, porque esses atletas eles estavam no pico. A gente tem que entender que uma programação para um atleta de alto nível, ele se dá periodizada. Então, o atleta ele tem que chegar até a competição base, que é a competição do ano, no pico da resistência. E aí acabou a gente quebrando, porque os atletas acabam estando mais parados. E então, por conta desse motivo, modificou toda a estrutura da programação da gente. Mas a gente tem que entender que isso é provisório, tá entendendo? Sim. A gente tem que manter o isolamento, porque isso é importante, não só para a gente, mas para as pessoas que nos rodeiam. Então a gente sempre passa para os atletas as manobras de higienização,
a gente passa para os atletas que o isolamento é importante nesse momento, tá entendendo que a gente não pode estar saindo na rua, que os atletas não podem estar em contato com outros atletas, porque eles podem pegar esse vírus e aí pode ser pior. E sim, a gente tenta sempre estar fazendo a orientação para os atletas nesse quesito, tá entendendo? Tô sim. Acho que, de maneira geral, você conseguiu abordar tudo aí que o pessoal talvez poderia ter dúvidas ou curiosidade em relação ao Taekwondo. Acho que ficou bem claro, né? Agradecer, na verdade, o convite, você poder ter aceitado o convite de primeira, assim, né? Foi pra gente bem gratificante, né? O pessoal da Liga queria muito essa live aí, e aí você topou de cara, então só gratidão, na verdade, por ter topado aí, trazer toda essa experiência, né, desse esporte aí. Não sei, acredito que não tenha mais dúvidas, né? Ninguém mandou mais nenhuma pergunta. Então, acho que, de certa forma, a gente conseguiu responder tudo aí que poderia surgir de questionamentos sobre a parte do Taekwondo, né? A parte da fisioterapia esportiva. Acho que foi de bom tamanho, né? Assim, eu quero agradecer a todos, agradecer aos amigos fisioterapeutas que a gente trabalha, que é uma briga, a gente da fisioterapia, a gente acaba brigando muito para a gente ser reconhecido, tá entendendo? Tentar trazer uma ideia de união, de paz entre todos os fisioterapeutas, entre todas as pessoas. A gente está passando por um período agora que é de reflexão, então a gente tem que refletir como profissional, como ser humano, tá entendendo? Agradecer a meus estagiários que estão aí, ó, Talu, Camila, Matheus, Glauco, agradecer a todos eles que estão acompanhando a live, agradecer a meus pacientes, tem até paciente meu, tem um amigo meu, Wilson, obrigado Wilson por estar aí também com a gente, tá entendendo? E esse momento realmente, Eduardo, é um momento de reflexão. Os seres humanos, nós como seres humanos, a gente tem que fazer uma reflexão da vida, tá entendendo? Que a gente tava acabando vivendo, acabando sem visualizar o amanhã. E esse momento de parada, a gente tem que, até nas coisas ruins que acontecem na vida, a gente tem que achar algo bom. E se tem algo bom que a gente tem que visualizar isso, é essa parte de reflexão, tá entendendo? Sim. A gente tem que refletir no próximo, refletir o que é que a gente está fazendo como ser humano, refletir na nossa família, tá entendendo? Também nas pessoas que estão ao nosso redor, o que é que a gente está fazendo para ajudar. E veja que importante a gente ver. Veja quanto de gás carbono a gente diminuiu a emissão de gás carbono para a Terra, para o meio ambiente, nesse período agora, né? Quantos carros diminuíram a saída. Com certeza. Veja que já tem fotos, que já tem cidades aí que conseguem visualizar melhor, porque a poluição diminuiu. Então, assim, tudo a gente tem que encontrar o lado positivo. Mas assim, eu queria agradecer o convite da Liga, da faculdade, o seu convite também, por participar dessa live, por a gente discutir um pouquinho sobre fisioterapia esportiva, que é importante, tá entendendo? É uma coisa que eu gosto, é um prazer de falar sobre fisioterapia esportiva, falar sobre minha experiência na área, tá entendendo? E o que eu posso deixar de reflexão é isso. O fisioterapeuta esportivo tentar se unir mais, tá entendendo? Tentar ficar mais próximo para a gente poder ajudar mais e tentar despertar o interesse nos alunos mais da fisioterapia esportiva, que é uma área importante, é uma área que tem abertura, como você falou, tem um crescimento grande dos boxes de crossfit, e a fisioterapia atua no crossfit, tem um grande pessoal de corrida de rua que começa a se organizar para correr, muitos grupos. A fisioterapia trabalha muito nessa parte de corrida de rua, fazendo a avaliação podal, se é necessário fazer uma intervenção de uma palmilha postural, se não é, se fazer uma terapia manual. A gente tem várias equipes de várias federações que precisam de fisioterapia esportiva. Então, assim, não é só o futebol. A gente não só tem o futebol para a gente trabalhar, a gente tem uma gama de áreas. E a gente tem que mostrar aos alunos que a fisioterapia esportiva é mais uma área que a gente pode atuar. Então, assim, agradecer, foi um prazer estar aqui hoje com vocês e falar um pouquinho disso. Quem sabe a partir de eventos como esse começa a surgir as novas reuniões, os encontros, como a gente estava conversando, né? Para poder cada vez mais crescer isso hoje. Com certeza. Tô dentro. Pedir ao povo que participou aí, né, os estagiários do Rabit, os alunos nossos, que possa compartilhar ao máximo essa live aí também, para mais gente ter acesso. E só uma informação, né, para o pessoal que acompanha a Liga aí, que a próxima live, né, que daqui a 15 dias, né, como o Manuel botou aí embaixo, vai ser sobre fisioterapia esportiva no futebol. E o convidado nosso vai ser o Túlio Schinazi, que é físio do futebol feminino do Náutico. Ele vai estar participando com a gente na próxima. O tema vai ser sobre futebol.
E assim a gente vai tentar começar a fazer várias lives a cada 15 dias ou no intervalo para estar levando o nome da fisioterapia esportiva aí para todo mundo. Isso é uma das coisas que a gente começou a fazer desde esse processo do Covid, né, nesse isolamento. Acho que vai ser muito bom para todo mundo isso, inclusive. Beleza, beleza. Então, um abraço a todos. Agradeço aí, Rabito, mais uma vez. De verdade. Tenha uma ótima noite aí, então, meu amigo. Muito obrigado por ter contribuído com suas informações aí para nós. Valeu, valeu, valeu. Um abraço a todo mundo. Se cuidem. Isolamento. Abraço. É verdade. Abraço, meu cara. E aí, pessoal, só para agradecer a todos que puderam acompanhar a live aí. Daqui a 15 dias nós vamos estar fazendo uma live novamente, só que o tema vai ser futebol, com o amigo Túlio Schinazi. E aí a gente vai estar divulgando nas redes sociais, tanto da Liga, quanto minha, quanto dos colegas aí. Espero que vocês fiquem atentos para a próxima live. Agradecer a todos, tenham uma ótima noite. Como o próprio Rabito falou, fique em isolamento. E compartilhe essa live o máximo possível para a gente estar sempre levando o nome da fisioterapia esportiva e fisioterapia esportiva de qualidade. Tenham um ótimo final de semana, uma boa Páscoa, cuidem das famílias de vocês, fiquem com Deus, um abraço.